Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias em livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. O texto diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez, igreja. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar em nosso coração enquanto meditamos nela. Pedimos, ó Pai, que ela produza frutos em nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale a nós e transforme as nossas vidas. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amados, o tema da minha mensagem nessa noite, esse tema que eu quero compartilhar com vocês, a palavra de Deus, é certezas em meio a incertezas. É sabido que todos nós, como seres humanos, queremos ter uma vida boa, uma vida tranquila. Recentemente, a nação brasileira passou por um processo de eleição. E muito foi se falado a respeito de dois candidatos do segundo turno. E alguns diziam que se tal candidato vencesse, a nossa sorte seria uma. Mas se outro candidato vencesse, a história do Brasil e a nossa sorte mudaria completamente. E nós vimos pessoas colocando a sua fé, depositando a sua confiança no cenário político, no cenário econômico brasileiro, em pessoas. E tudo isso por quê? Porque nós, como seres humanos, temos a tendência e a necessidade de termos uma vida tranquila. A proposta que nos é dada desde criança é que ter uma vida tranquila é uma vida socialmente estável, economicamente tranquila, uma vida sem problemas e sem dificuldades. E nós, em todos os momentos, buscamos isto. Porém, nós sabemos que na vida, a vida real que nós vivemos todo dia, ela é marcada por dificuldades. Ela é marcada por tribulações. Acontecimentos que vêm a nós quando nós mesmos esperamos. Algumas coisas que surgem no nosso dia a dia, na nossa vida, quando nós não estávamos esperando. Alguns anos atrás saiu um filme, eu creio que alguns devem ter visto, muito famoso, chamado Clique. E nesse filme, o autor, todas as vezes que ele queria passar por uma situação adversa ou uma situação que incomodava, ele apertava um botão e pulava para uma outra fase da sua vida. E eu creio que se nós tivéssemos um controle, nós faríamos a mesma coisa em algumas situações. Se nós pudéssemos apagar algumas coisas ruins da nossa vida, nós faríamos. Se nós pudéssemos deletar tudo aquilo que é tribulação, que nos machuca, que nos fere, nós o faríamos. Mas a realidade é que tribulações fazem parte da nossa vida. Em João capítulo 16, versículo 33, o mestre nos diz que no mundo nós teríamos aflições. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios assim, que Deus mandaria sobre nós tribulações. Ou seja, dificuldades, tribulações fazem parte da nossa vida. E ainda que nós desejemos pular elas, elas sempre vão fazer parte da nossa vida. Dias ruins sempre vão acontecer. E é sobre dias ruins que esse texto está falando, Jeremias 29. Neste momento, o povo de Israel, o povo de Deus, estava passando por um desses dias. Dias de dificuldades, dias em que eles foram levados cativos pelo rei da Babilônia.
Nós sabemos pela história que 597 a.C., o rei Nabucodonosor, ele cerca a cidade de Israel, Jerusalém, e leva uma parte da nação cativa. E esse povo que estava no cativeiro agora, neste momento, perdendo sem a família, sem o templo, sem a sua cidade, e servindo a um rei que não era um rei cristão, estavam profundamente tristes, profundamente magoados com a situação que estavam enfrentando. E nesse meio se levantam falsos profetas, trazendo profecias de que o exílio e aquele cativeiro iria acabar. Profecias miraculosas, apontando que as coisas mudariam da noite para o dia. Não é muito diferente do que nós vivenciamos hoje. Quantos estão em busca de soluções rápidas, coisas que mudam do dia para a noite para que as situações venham mudar. Porém, as dificuldades fazem parte da nossa vida, assim como fez esse povo. E nesse contexto, Deus levanta Jeremias para escrever uma carta para esse povo, para falar daquilo que eles deveriam fazer enquanto estivessem nesse processo. A carta de Jeremias não é uma carta para que eles saíssem do exílio da noite para o dia, mas é uma carta para mostrar a esse povo a grandeza e o poder de Deus, do nosso Deus, em meio às dificuldades. Para que nós possamos entender um pouco do que esse povo estava passando, do sentimento deles, eu convido vocês a voltarem um pouco às suas Bíblias no Salmo 137. O Salmo 137 ele é escrito no mesmo momento em que Jeremias 29. E a partir desse salmo nós podemos ter uma ideia, ou clarear um pouco do sentimento que esse povo estava tendo e do momento que eles estavam passando. E o Salmo 137 começa assim no versículo 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Dos versículos 2 ao versículo 3, eles vão falar de uma alegria que se perdeu. Ele diz, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E para esse povo, pendurar a harpa significa que a sua alegria foi roubada ou foi tirada. E eles diziam, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Imagina a situação, você preso numa terra estranha, sendo como escravo, e o seu perseguidor te pede que você cante um cântico da sua nação. E aí eles começam a falar no versículo 4, 5 e 6, da saudade, da lembrança que eles tinham da sua terra. Dizendo, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. E amados, nesse contexto que eles estão vivendo, no versículo 7, 8 e 9, eles vão colocar o seu sentimento, aquilo que estava acontecendo. Eles falam assim, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia, arrasaia, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago, o mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E por essa última frase você consegue entender o que esse povo estava sentindo. Aonde estava Deus? Ou por que nós passamos por isso? Nós já passamos aqui, se eu perguntar, muitos já passaram por dificuldades na sua vida. Talvez coisas que você nunca mais quer passar ou não espera passar. Muitos de nós já fomos traídos, abandonados. Mas eu não me lembro eu creio que nenhum de nós passamos por um sentimento de querer que o filho do outro pague o mal que ele nos fez. Como esse povo estava tendo esse sentimento. Eles tinham um sentimento de vingança no seu coração. Porque eles estavam profundamente abatidos com a situação que chegou até eles. E a pergunta que nós fazemos esses dias, eu imagino que o povo também dizia, onde está Deus? Por que Deus permite que eu, como servo e serva dele, passe por uma situação? Será que isso é verdade? E esses dias de dificuldades, eles são marcados por incertezas.
Nós não temos certeza se Deus nos ama muitas vezes. Isso não é nenhum pecado. Deus compreende nosso sentimento. Às vezes nós não temos certeza quanto ao futuro, o que vai acontecer daqui uma hora, ano que vem. Talvez 2014 para você seja um ano que você queira apagar a sua história. Onde está Deus? O que fazer nesses dias? Será que nós somos amados? Será que nós realmente temos esperança? E amados, quando nós lemos Jeremias 29, essa carta, e pensando um pouco no coração e no sentimento do povo de Israel, o texto nos apresenta algumas certezas valiosas da parte de Deus, que podem mudar a nossa sorte, como diz o versículo 14. Algumas certezas de Deus, que podem mudar a nossa história em dias de dificuldades. E sobre essa certeza eu gostaria de conversar com você nessa noite. E amados, a primeira certeza que o texto nos traz é que Deus está no controle. O versículo 11 começa dizendo assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dais o fim que desejais. Amados, e esse versículo nos aponta uma coisa, uma certeza primordial na vida do cristão. Nós conhecemos dentro da teologia como a doutrina da soberania de Deus, que diz que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus sabe o que está fazendo. Ainda que nós conheçamos a história do povo de Israel e sabemos que eles estavam no cativeiro, por consequência se abandonaram o Senhor Deus, então Deus prometeu que eles passariam 70 anos naquele lugar. Eles estavam passando por uma dificuldade como consequência de pecado. Não quer dizer aqui que tudo que nós enfrentamos é consequência de pecado. Não estou dizendo isso. Há situações que nós não temos explicações, mas temos a certeza de que Deus está no controle. E que Deus não fará nada que não seja para o nosso bem. Se você percebe, o versículo 4, ele vai dizer no final do versículo que foi ele quem deportou Jerusalém para a Babilônia. E no versículo 14 vai dizer assim: eu tornarei a trazer-vos vocês lugar de onde eu vos mandei. Ou seja, ainda que aquele momento de cativeiro, de momento de dificuldade fosse ruim de passar, Deus estava começando a mostrar que Ele estava no controle, que a sua vontade permissiva estava naquele lugar. E Ele mostra que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. Se você ler o texto com mais calma depois, toda a carta de Jeremias 29, você vai perceber que apesar do aparente caos, da aparente tribulação, nós encontramos um Deus que tem todas as coisas sob o seu controle. Aquele Deus que nós ouvimos, que não deixa que uma folha caia de uma árvore se não for a sua vontade. Aquele Deus que diz que nos ama incondicionalmente. Aquele Deus que nos ensina através da sua palavra que nos ama. E apesar de enfrentarmos dificuldades, apesar de enfrentarmos situações ruins, nós começamos a ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 115, versículo 3, nos diz que Deus está no céu e faz tudo quanto lhe agrada. Salmo 24, 1 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Quando lemos Efésios capítulo 1, versículo 11, diz que Ele nos predestinou segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, todas as coisas que nós enfrentamos, ainda que difíceis, e ainda que difícil de compreender no momento que estamos passando, é a vontade de Deus. E produz frutos que nós não podemos mensurar. Isso não quer dizer, amados, que nós não vamos chorar. Não quer dizer que não vai doer. Não quer dizer que nós não vamos esperar muitas vezes. Porque dizer para uma pessoa que passa por uma dificuldade, eu sei o que você está passando, muitas vezes é incoerente, porque nós não sabemos o que a pessoa está passando. E isso já nos dá uma grande lição. Entender que na vida cristã, nós temos que aprender a ouvir e estar juntos. Porque a dor da pessoa é a dor dela. E nós temos que aprender a respeitar.
Porque para ela que está passando, dói, é difícil. E às vezes chegar com um discurso pronto, dizendo, Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle de todas as coisas. É difícil para a pessoa ouvir isso. É difícil para nós entendermos isso quando nós passamos pela dificuldade, não é verdade? Quando nós falamos para o outro, fica firme, fica na fé, que Deus está tomando conta da sua vida, é muito fácil, mas quando nós enfrentamos a nossa dor, a nossa dificuldade, é o grande desafio da fé cristã. É trazer essa certeza de que Deus está no controle. E se Ele está no controle, nós sabemos que todos os seus atos são sábios, que todos os seus atos Ele fez para que nós possamos ter uma vida, e vida em abundância. Não uma vida sem dificuldades, porque elas fazem parte da nossa vida. Mas uma vida em que nós vamos aprendendo quem Deus é. Vamos descobrindo quem Deus é. Se você conversa com pessoas que passaram por grandes tribulações na sua vida, elas vão sempre dizer no final desse momento que enfrentaram, que elas descobriram um Deus muito maior do que elas proferiam. Nós lembramos do exemplo de Jó. O que Jó disse no final? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou contigo. Eu te vejo, agora eu realmente conheço esse Deus que eu proferia, que muitas vezes eu cultuava, dava glória a Deus, fazia sacrifícios, mas agora eu conheço esse Deus. É nos dias de incertezas que nós temos que ter a certeza que Deus está no controle. E que a sua vontade é boa, ela é perfeita, é agradável, como diz Romanos 12, a parte 2. Capítulo 2, parte B. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 11. Olha que texto lindo, 11, 33 a 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, ainda que nós não venhamos a compreender, eu quero deixar bem claro para você, amados, nesse momento. Entender que Deus está no controle não é se tornar um super-homem, mas é em meio à dor se render àquele que pode mudar a nossa história. Porque é certo que a graça de Deus nunca nos levará ao lugar que ela não puder nos proteger. Ainda que nosso sentimento humano, nossa carne, venha a ser tentada a pensar que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Apesar disso, Deus jamais nos deixou. Deus jamais nos abandonou. Um pastor amigo meu, ele estava evangelizando uma mulher em uma favela na cidade de Londrina. E ele dizendo sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Deus tinha para aquela mulher olhou para ele e perguntou: Deus me ama? Ama? E ela olhou bem nos olhos dele e disse assim: onde Deus estava, se Ele me ama tanto, quando os traficantes mataram meu marido na frente dos meus 2 filhos? Onde Deus estava? Aquele jovem pastor ainda novo no ministério, sem saber o que falar, o Espírito Santo lhe deu uma palavra para aquela mulher e disse: Deus estava chorando com você. O pecado nos corrompeu a tal forma que nos faz tomar atitudes impensadas. Mas Deus, ainda que doa, está chorando com você. Existe um poema muito antigo que eu ouvi quando era criança. Não que eu seja tão velho, é recente esse poema. Mas fala Pegadas na Areia. Quem já ouviu esse poema Pegadas na Areia? Vocês lembram que o momento em que ela vê só um par de pegadas é o momento em que ela mais sente dificuldade nas suas vidas. E ela pergunta: por que o Senhor me abandonou nesse momento? E qual que é a resposta? Nestes dias eu estava te carregando no colo. Amados, quando nós passamos por dificuldades, nós temos muita dificuldade de ver o que está acontecendo. Porque o nosso coração, a nossa alma, o nosso olhar está penetrado e focado naquela dor. E muitas vezes não conseguimos perceber que Deus está ali com a gente, chorando, nos consolando e não deixando que a nossa alma se perca nesses dias. Por isso, em dias de dificuldades,
nós precisamos ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Porque eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que vocês desejam. Primeira coisa. A segunda coisa que nós precisamos ter certezas, em momentos de incerteza, é que a oração transforma. O versículo 12 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E amados, ainda que num primeiro momento o texto aponte que nós vamos passar a orar, a ideia do texto aqui é que Deus nos levará a orar. É que Deus colocará em nós um desejo por clamar, por buscá-lo. Porque em momentos de dificuldade, a única coisa que pode acalmar o nosso coração é a oração. Quando nós somos levados por Deus a orar, a buscá-lo, a render-se diante dEle, a ouvir a sua vontade por meio da oração, o nosso coração é acalmado. Quando nós lemos Filipenses 4, versículos 6 e 7, o autor vai dizer assim: não andeis ansiosos, antes sejam conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica. Amados, em dias de dificuldades, nós precisamos dobrar nosso joelho e dizer: Deus, me ajuda. Deus, eu estou aqui para conhecer a sua vontade. Porque muitas vezes a minha vontade não é a sua vontade. O povo de Israel gostaria que o cativeiro mudasse da noite para o dia. Mas a vontade de Deus não era essa. Mas Deus precisava trabalhar essa vontade no coração deles. E aí ele diz no versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E a oração, amados, é uma conversa da nossa alma com Deus. E nela nós manifestamos e expressamos nossa reverência, a santidade, a majestade de Deus. Diante da oração, nós reconhecemos quem nós somos, a nossa pequenez, e nos rendemos à vontade soberana de Deus. Interessante que enquanto o povo de Israel queria que o cativeiro passasse da noite para o dia, olha o que Deus dizia no versículo 5 para eles, amados. Jeremias 29, versículo 5, diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amados, o que Deus está dizendo para esse povo? Enquanto vocês querem sair correndo e que as coisas mudem da noite para o dia, vivam. Continuem vivendo. Quando ele diz: edifiquem em casa, plantem, comam, deem as suas filhas para casamento e peguem filhas para os seus filhos. Ele está dizendo: não vai passar a noite para o dia, mas vivam de maneira que vocês não diminuam, mas que vocês possam multiplicar e orem pela cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Olha que coisa mais tremenda. Como que eu vou orar por alguém que me feriu? Como que eu vou orar por uma nação que subjugou a minha terra, que destruiu a minha igreja, que destruiu a minha família, que me trouxe cativo? A vontade soberana de Deus, que nós, por conta do pecado, muitas vezes não conseguimos enxergar. E aí Deus diz: orem por eles. Orem pelo povo que subjugou. Orem pela nação que trouxe vocês cativos, porque na paz deles vocês terão paz. Mas vivam. Não fiquem murmurando ou chorando sobre o que deixou, o que aconteceu, o que vai acontecer. Mas vivam de forma que vocês vivenciem a minha vontade. Porque depois de 70 anos, segundo a boa vontade de Deus, esse povo voltou do cativeiro. Os planos de Deus não vão mudar. Aquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida não vai mudar. E às vezes eu ando inquieto, inseguro e ansioso, porque eu não consigo entender claramente o que Deus tem na minha vida. Porque é mais fácil eu achar que Deus não está sabendo o que fazer com a minha vida, ou muitas vezes Ele não está fazendo as coisas da maneira que eu quero, do que me render a Ele em oração e dizer: Deus, faça-se a tua vontade. Lembra que Jesus falou antes de ser crucificado, antes de ser capturado? Deus, se possível for,
passa de mim esse cálice. Se tiver alguma forma, faz isso, mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Jesus estava orando, e olha só que interessante, para que você não venha achar que, às vezes porque você reclama da situação, você é um pecador. Você é um pecador, graças a Deus, nós somos pecadores. Mas, amados, a graça de Deus está em que pecadores se rendem à sua vontade e sejam livres daquilo que nos impede de conhecer mais a Deus. A oração, ela não tem como função mudar a vontade de Deus. Como muitos proclamam hoje, ore, determine a Deus e as coisas vão mudar. A oração não muda a vontade de Deus, ela muda aquele que ora. A oração, ela vai me transformar. Porque aí eu consigo compreender o que Deus tem para mim, a vontade dEle e o que Ele quer que eu faça. A oração nos liberta. A oração, ela nos leva a compreender a vontade de Deus. E é por isso que Romanos 8, versículo 26 diz que Deus, o Espírito Santo nos ajudaria a aprender como orar. Por isso que nós temos que pedir, Deus nos ensina a orar da maneira que o Senhor espera que eu ore. Não que eu chegue diante de Deus com uma lista de pedidos, não que isso seja errado, não. Mas em primeiro lugar, Deus, eu estou aqui porque eu sou pecador. Eu estou aqui porque eu não compreendo a sua vontade. Eu estou aqui porque a minha carne, o meu desejo é fazer aquilo que não te agrada. Mas eu me rendo a Ti para que o Senhor me ensine a orar como convém. E a pedir aquilo que seja bom. Para que eu venha a ser transformado à sua imagem e à sua semelhança. Existe um teólogo chamado Johannes Voss, que diz que enquanto nós oramos, devemos esperar e crer que Deus responderá às nossas orações no tempo e no modo que Ele determinou, segundo a sua santa vontade. Isto é, devemos ter o cuidado em todas as nossas orações de manter uma atitude de submissão à soberania de Deus. Jamais deveríamos presumir que podemos determinar a Deus qual a maneira e o tempo em que nossas orações devem ser ouvidas. Se Deus, em sua soberania, quiser demorar, entre aspas, a responder nossas orações, não devemos desanimar, nem desistir de orar. Devemos exercitar a paciência cristã e continuar a orar, esperando nele com perseverança. O que ele está nos dizendo, amados? Que quando nós oramos, nós não estamos ali para mandar em Deus, para dizer como Deus deve fazer, o tempo que Ele deve responder. Quando nós oramos, nós estamos nos rendendo à sua vontade. E ainda que pareça que a resposta demore, ainda que pareça, nós devemos perseverar em oração. É por isso que em vários textos da palavra de Deus, a Bíblia fala sobre ser perseverantes na oração. Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, lembra que ele fala no final? Que nós somos revestidos da armadura pela oração. Perseverantes na oração. Por isso, em dias de incertezas, amados, em primeiro lugar, nós temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas. E em segundo lugar, nós devemos saber que a oração é o meio pelo qual Ele me leva a saber a sua vontade. Por isso Ele me leva a orar. É uma iniciativa de Deus chamando o seu povo a clamar para conhecer os seus santos propósitos. E assim, quando eu estou orando, eu estou me rendendo a Deus e acalmando a ansiedade do meu coração. Por isso, quando eu oro, eu estou recebendo de Deus a sua boa vontade. E uma última certeza que nós temos que ter, amados, é que em momentos de incerteza, nós precisamos ter a certeza que Deus nos quer por completos. Que Deus nos quer de todo o nosso coração. E o versículo 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E a ideia aqui do texto, de todo o coração, é uma palavra que nós conhecemos muito: santificação. Santificação. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É o processo pelo qual Deus vai nos moldando a sua imagem. Olha, perceba a sequência.
eu reconheço a soberania de Deus, a sua vontade, eu começo a orar para conhecer a sua vontade, e a sua vontade vai me moldando segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. É o processo de santificação. O processo que Filipenses 3, versículo 13, diz que é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. E Filipenses 1, versículo 6 nos diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, esse povo que estava no cativeiro, estava passando por aquela dificuldade, porque Deus queria levá-los de volta a uma eterna comunhão com Ele. Um povo que havia se afastado da comunhão com Deus, que havia seguido outros deuses, agora está num momento de tribulação e sendo novamente chamado a um convite de relacionamento íntimo com Deus. Amados, quando nós passamos por dificuldades, nós nos aproximamos mais de Deus. E se estamos mais próximos de Deus, Ele nos santifica segundo a tua boa vontade. E quando Ele faz esse processo em nossa vida, nós vamos crescendo no conhecimento. E através dos meios que Ele emprega, de comunhão, de restauração, nós vamos sendo melhorados até o momento em que nós possamos estar junto com Ele, quando Ele nos chamar. E para que você entenda rapidamente o que é a santificação na vida de um cristão, eu quero falar uma analogia, uma metáfora que eu ouvi há pouco tempo e traduz bem isso sobre santificação. Santificação é comparada a um homem. Quem conhece aqui ioiô? Ioiô. No Paraná a gente chama de ioiô. Não sei como é que vocês chamam aqui. Ioiô. Ioiô é aquele brinquedinho que alguma pessoa que tem muita habilidade, que não é o meu caso, tá? Eu não sei brincar de ioiô. A pessoa consegue fazer o ioiô ficar lá embaixo e em cima. Quem já viu pessoas brincando de ioiô, certo? Santificação é quase isso. Por quê? Imagina uma escada muito grande. E imagina um homem subindo uma escada, sempre num processo de crescimento, e ele está brincando com o ioiô. Está usando o ioiô. E o ioiô é interessante porque em alguns momentos ele está lá embaixo. Em alguns momentos está aqui em cima. O ioiô somos eu e você. Na vida cristã, em alguns momentos, nós estamos lá em cima. Nós temos muita fé. Nós somos cheios de fé. Super crentes. Em alguns momentos, nós estamos profundamente desanimados. Nós queremos desistir de tudo, achando que tudo isso aí não é verdade. Mas quem está conduzindo o ioiô é Jesus Cristo. E é por meio dele que nós somos santificados. E ainda que a nossa natureza mora esteja lá embaixo e aqui em cima, é Deus quem está subindo a escada. É Jesus que está subindo a escada. E nós temos a certeza que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. E quando nós chegarmos lá em cima, é o momento em que nós seremos revestidos na presença de Deus. Receberemos nosso corpo glorificado. Amados, em momentos de dificuldades, Deus está trabalhando para que nós sejamos dele por completo. Para que toda a natureza do mal, do pecado, possa desaparecer. E a natureza, a expressão dos frutos do Espírito sejam transparentes e visíveis. Para que nós nos tornemos de fato sal e luz da terra. Para que nós nos tornemos de fato pessoas lavadas e remidas pelo sangue dele. E essa é uma verdade na vida de muitos homens de Deus. Isso daria uma outra pregação, mas eu quero comentar aqui rapidamente. Eu estou pregando há muito tempo já, não estou, pastor? Eu não sei quanto tempo, eu esqueci o horário. É até a meia-noite aqui o culto hoje, amados. Jesus amado. Amados, quem ouviu falar aqui no apóstolo João? Apóstolo não, João Batista, que precursor de Jesus. Quem lembra a história de João? João foi uma pessoa que desde o ventre materno, ele teve uma experiência profunda. Lembra que Maria chegou lá e a criança estremeceu no ventre de Isabel, e ali dançaram e saiu o cântico ali. Ou seja, a presença de Deus. Quando João estava batizando no Rio Jordão, ele viu Jesus, ele falou que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizou Jesus e viu o Espírito Santo baixar numa forma de pomba, e ali ele falou: este meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ou seja, João viveu experiências muito profundas com Deus. Mas quando João está no cárcere, preso, quase pronto para perder a cabeça, o que ele pede para os seus discípulos perguntarem para Jesus? Lembra?
Este é o Messias prometido? Olha só, João ele viveu experiências profundas com Deus e naquele momento de dificuldade, ele mandou perguntar se aquele realmente era o Jesus. E lembra qual foi a resposta que Jesus dá para ele? Diz para João que os cegos estão vendo, que pessoas são libertas. E Jesus estava trazendo de volta a palavra, que ele seria aquele que libertaria os cativos, daria a vista aos cegos. O processo de santificação é isso, amados. Assim como João, em momentos de dificuldade, ficou sem saber se era realmente Jesus, depois de ver tudo que ele viveu, de experimentar a glória de Deus ali, ele precisava voltar para a palavra. Porque aquele era o Cristo. E amados, ainda que nós tenhamos essas dúvidas, nesses dias nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Porque é ela que nos vai fazer buscar a Deus de todo o nosso coração. Ela vai nos levar a estar com Deus por completos. Ou seja, em dias de incertezas, amados, nós temos que ter 3 certezas. Que Deus está no controle e nada escapa da sua vontade. Ele é perfeito em todos os seus decretos. Ele sabe todas as coisas. É por meio dele que nós existimos. É por meio dele que nós nos movemos, como a irmã falou aqui hoje, no louvor. Mas também temos que ter a certeza que o que vai mudar a nossa vontade é a oração, porque a oração nos faz caminhar junto com a vontade de Deus. Quando eu oro, eu rendo a minha vontade à vontade soberana de Deus. Eu reconheço a minha pecaminosidade, reconheço que sou pequeno e preciso me prostrar diante daquele que é muito maior que eu, que sabe o que está fazendo. E ainda que eu não entenda, a oração me leva a conhecer mais a Deus. Mas em dias de dificuldades, eu também preciso ter a certeza que Deus me quer por completo. E que nesse processo de querer por completo, Ele está me santificando, segundo a sua boa vontade. Ele está completando a obra que Ele mesmo começou no nosso coração. Por isso, amados, nos dias em que nós somos tentados a achar que Deus nos abandonou, a achar que nós estamos passando por uma situação que não deveríamos passar, nós precisamos trazer essa certeza ao nosso coração. Deus está no controle. Eu preciso orar. E Ele me quer por completo. E tudo que Ele faz é para o meu bem. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que essas verdades, certezas, possam realmente ser plantadas nos nossos corações. Que essa palavra você possa aplicar a todas as vezes que você chorou em dias de incertezas. E se 2015 vier alguma dificuldade, que nós possamos guardar essa carta no nosso coração. Deus é Senhor de todas as coisas. Amém? Que Deus os abençoe.